Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Pais e Filhos. Hoje a gente vai falar sobre escolhas. Você sabe fazer a escolha certa? Você sabe escolher entre o bem e o mal, entre o que é agradável e o que não é? Isso e muito mais você vai saber hoje como tornar os seus filhos sabedores de boas escolhas. Pais e filhos vencedores. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Então, como eu, que sou pai, posso ajudar o meu filho a fazer boas escolhas? Como formar no meu filho esse caráter de sempre fazer boas escolhas para a vida? Seja na escola, em casa, quando ele estiver no ambiente junto com os amigos, quando ele estiver próximo de mim e quando ele estiver longe. O mais importante não é saber que seu filho faz boas escolhas só quando você está perto, mas e quando você não está? Seus filhos continuam fazendo boas escolhas? Então, vamos lá para o nosso vídeo, vou dar algumas dicas para vocês, para que vocês saibam como tornar os seus filhos vencedores através de boas escolhas, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que saber, pai, é perceber quais são as escolhas que seu filho está tomando. Depois que você sabe e entende quais as escolhas que ele está tomando, você vai poder ajudá-lo a discernir qual é a escolha boa e qual é a ruim. Também, você tem que ouvir as opções que tem à nossa volta. Então, sente com seu filho, converse com seu filho e fala: filho, o que você está escolhendo? Quais são as escolhas que você está fazendo? Quando você ouve o seu filho falar sobre as escolhas que ele está tomando na sua vida, você vai ajudá-lo a escolher da melhor forma possível. E aqui fica um alerta já de cara, tá? Entenda, pai, não é só filhos grandes, adultos ou adolescentes ali que podem falar para você das escolhas que ele está tomando. Juvenis e crianças também podem fazer isso. As criancinhas ali a partir dos 4 anos de idade já conseguem discernir e escolher. Nós já temos um vídeo aqui falando sobre que as crianças de 4 anos de idade podem participar nesse trabalho. Esse vídeo falando sobre obediência também. Então vá lá no nosso canal, nos outros vídeos aqui, entre no nosso canal e veja também os outros vídeos falando sobre isso aí. Então, a partir de 4 anos, a criança já pode ajudar nas decisões de casa. Se ele pode ajudar nas decisões de casa, também ela pode falar quais as suas escolhas, se são boas ou são ruins. Então, ouça com atenção as escolhas que seus filhos estão tomando na sua vida, tá bom? Outra coisa, pai, analise com seu filho. Não chegue lá, seu filho falou: eu quero comer doce todos os dias agora, antes do almoço. Ouviu com atenção e não repreenda seu filho logo de cara. Pare, pensa, faça ele refletir sobre as consequências dessas escolhas. Quais são as consequências boas? Quais são os prós? Quais são os contras? E aí vai desenvolver no seu filho a capacidade dele fazer boas escolhas. Porque se somente você ali falar não e pronto, ele vai estar assim: mas eu não entendo por quê. Ainda vai ficar no coração dele aquela vontade de querer conhecer, de querer saber o que é realmente quando pode-se comer, por exemplo, doce antes da refeição. E aí uma vez ou outra ele vai querer realmente testá-lo. Mesmo quando você coloca os prós e os contras para que ele possa discernir e saber escolher o que é bom e o que é errado, ele ainda vai querer experimentar. Imagine quando você não coloca. Ele vai querer fazer simplesmente porque ele não sabe o que é. Então, coloque aí, ouviu o seu filho com atenção, agora coloca os prós e os contras de cada escolha que ele faz, tá bom? Porque ela precisa refletir. A criança precisa refletir sobre o que realmente ela está escolhendo. Não basta simplesmente escolher, ela tem que saber o porquê que ela está escolhendo. E essa é a chave da questão e você, pai, tem que entender sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Verifique também com o seu filho quais são as escolhas que ele está fazendo, se tem prós e tem contras. E depois que tem prós, vamos colocar a seguinte suposição que ele quer escolher, ele escolheu ali não só comer doce, ele falou: não quero mais comer doce antes do almoço. Eu quero, pai, isso é uma criança de 5 anos, porque você colocou os prós e os contras. Ele decidiu agora: olha, eu quero comer só frutas e verduras no horário de almoço e na janta ali, eu quero fazer uma refeição saudável. Bom? Então, depois que ele escolheu isso, vamos ver as consequências a longo prazo disso. Quais são as consequências de comer frutas, verduras, legumes todos os dias? Faça seu filho entender. Se ele escolheu comer doce antes do almoço, antes do jantar, então coloque agora as consequências para isso.
Vamos colocar quais são as consequências a longo prazo, a curto prazo, quais são as consequências que ele pode evitar e as consequências que ele não pode evitar, simplesmente de tomar uma escolha tão fácil quanto comer doce antes do almoço ou comer frutas e verduras no horário de almoço. Simples assim. O seu filho refletiu, mesmo desde criança, ele já está aprendendo a fazer boas escolhas. Então, depois que ele refletiu, você ouviu, você colocou os prós e os contras, seu filho entendeu sobre isso, agora, pai, faça o seguinte, faça a melhor escolha junto com o seu filho, tá bom? Então, quando o seu filho fez boas escolhas, agora vamos colocar isso em prática no nosso dia a dia. Então, como eu posso desenvolver isso? Qual a importância das escolhas no dia a dia na vida do meu filho? Então, primeiro, pai, vou citar alguns pontos para vocês poderem entender aqui. Para que seu filho possa fazer boas escolhas todos os dias, entenda isso, é todos os dias, tem que haver diálogo. Tendo diálogo, você vai conversar com seus filhos e ele vai aprender a escolher de maneira que ele mesmo saiba o que é bom, o que é errado, tá bom? Então, dê para o seu filho e liste as opções de boas escolhas e de más escolhas, para que ele entenda isso. Você está conversando com seu filho, dialogando com ele, então ele tem que entender quais são as escolhas boas e quais são ruins. Também, converse com ele sobre como ele pode adquirir confiança para fazer essas escolhas, tá bom? Então, você tem que realmente fazer o diálogo à base das suas escolhas, você que é adulto, e também das escolhas dos seus filhos. Vamos lá para o próximo passo agora. Depois que você conversou com seu filho sobre confiança, você não expresse para os seus filhos, as suas decisões logo de cara. Olha, a minha decisão é essa e ponto. É isso que eu decidi e ponto. Porque senão, não vai ser a decisão do seu filho, ele não vai aprender a ter decisões que são boas para a vida. Ele simplesmente vai repetir as suas decisões. E vai chegar uma hora que ele vai querer escolher por conta própria. Quais são as escolhas que eles estão escolhendo? É isso que você tem que entender. Ele tem que desenvolver nele saber fazer boas escolhas. Tá bom, pai? Então, outra coisa. Quero que você entenda. Perceba como o seu filho se sente quando ele escolhe, quando ele toma as decisões do dia a dia. Quando ele está escolhendo doce em vez de frutas e verduras, qual a sensação dele? Como ele está se sentindo? E se for uma decisão um pouco mais complexa, qual o sentimento dele? Então você tem que ouvir, tentar fazer com que ele fale sobre esse sentimento, para que assim você possa ajudá-lo a tomar uma decisão mais acertada. Vamos analisar agora os resultados. Analise os resultados das escolhas do seu filho. Ele fez boas escolhas? Então agora quais serão os resultados dele para a vida? Ele fez más escolhas? Quais serão os resultados dele para a vida? Bom? Envolva os seus filhos nas compras, quando você quer fazer com que seu filho tenha boas escolhas com relação à alimentação. Então, envolva ele no processo de compra, leva ele no mercado, conversou com ele antes para que ele não faça aquela birra, no mercado. Então, converse com seu filho para que ele possa fazer boas escolhas ali, escolhendo frutas e verduras, alimentação saudável. Também promova o contato do seu filho com o alimento, quando ele é produzido. Você já foi com seu filho, sei lá, numa plantação de milho, numa plantação de mandioca? Algumas cidades realmente têm plantações próximas, uma horta onde ele possa ver ali o plantio da couve, do alface, da cenoura, enfim. Na sua cidade eu tenho certeza que tem algum plantio de algum alimento ali e ajude o seu filho a participar dessa situação onde ele pode ver os alimentos sendo produzidos na prática, os alimentos saudáveis. Do mesmo modo, se você tiver a oportunidade, eu gostaria que você levasse o seu filho em uma indústria onde produz os alimentos enlatados, para que seu filho também possa ver qual é o processo da alimentação não saudável, como enlatados, salgadinhos e até os alimentos cárneos, como a própria carne bovina, por exemplo, ou carne de outro animal. Se ele puder entender o processo de industrialização desses alimentos, eu tenho certeza que ele vai poder discernir entre o alimento saudável e o alimento industrializado e ele vai poder saber escolher entre qual alimento é melhor, tá bom? Então, faça também com que o seu filho alimente de maneira saudável, fazendo uma salada colorida no prato dele. Coloque à disposição do seu filho a maior quantidade de cores possível para que ele possa brincar com a comida, no sentido de que ele possa ter várias cores e além de aprender sobre as cores, ele também vai se alimentar e ter uma vida muito mais saudável. E também, entenda, valorize os seus filhos
quando ele tem uma alimentação saudável. Eu conheço pessoas que não valorizam os seus filhos, por quando os filhos comem cenoura, legumes, batatas, sei lá, outras alimentos saudáveis, alimentação saudáveis. Então valorize isso nele, tá bom? E agora, pais, como eu vou ajudar os meus filhos a escolher bons amigos? Como ajudar os meus filhos a escolher essas amizades? Vou dar dica para vocês aqui, rápidas e fáceis, e vocês vão colocar em prática no seu dia a dia, juntamente com seus filhos, e vai desenvolver nos seus filhos a capacidade de escolher bons amigos para a vida toda. Lembrando que tem aquele ditado comum que diz: me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Mas, se o seu filho tiver formado o caráter de saber fazer boas escolhas, esse ditado não vai prevalecer com ele, tá bom? Então vamos lá, dicas importantes. Busque trabalhar no seu filho que os amigos dele tenham os mesmos valores que ele tenha. Então, bons amigos têm os mesmos valores que eu tenho. Também, como os amigos dos seus filhos, faça seu filho entender isso, do mesmo jeito que os seus amigos tratam as outras pessoas, eles também podem tratar você. E esses valores dos amigos dos seus filhos, das suas crianças, dos seus adultos, adolescentes, vão ser passados para eles também. Então, ajude ele a escolher amigos que tratam bem as pessoas. Oriente o seu filho também a fazer com que os seus amigos sejam pessoas totalmente conscientes com relação à liberdade, compromisso, respeito e também que ele desenvolva um caráter que tenha condições de formar dentro dessa amizade lealdade, companheirismo e outras coisas mais que só boas amizades podem ter. E agora eu quero que você entenda. Quando o seu filho faz escolhas ruins, erradas, não castigue de primeira. Faça alguns processos e eu vou citar alguns processos para você aqui. Primeiro, alerte das consequências. Segundo, relembre ele dos passo a passos que você teve, desde a conversa, orientação, conversou sobre ele, das consequências, pós e contras. Faça com que ele relembre de situações boas que ele teve e de situações ruins que aconteceu, que pode acontecer novamente se ele tomar péssimas escolhas. A criança também tem responsabilidade nas escolhas delas, pais. Faça com que o seu filho entenda que ele tem responsabilidade nas escolhas. Não é só sua, não é só das pessoas que estão à sua volta. Então, se o seu filho fez más escolhas, também é responsabilidade dele, tá bom? Então, procure soluções adequadas para resolver o problema. Não chegue colocando só a maneira que você pensa que é. Coloque soluções que sejam adequadas para o problema específico. Depois que você mostrou para os seus filhos a solução que pode dar fim ao problema, agora valorize nele. Lembra do passo valorizar? Promova a forma correta de resolver o problema. Você é a pessoa que deve promover, acima de tudo, como o seu filho deve escolher e fazer boas escolhas. Lembrando, pai, filhos vencedores só são formados por pais vencedores. Não existe filhos vencedores com pais fracassados. Pais e filhos vencedores. Esse é o nome da nossa jornada. Esse é o nome da nossa série. Pais e filhos vencedores. Pais vencedores formam os filhos vencedores. Convido você a continuar assistindo os nossos vídeos aqui. Não esqueça de deixar o like aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal e compartilhar nas suas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, volte no nosso canal e não se esqueça, pais e filhos vencedores. Até mais. Tchau.